Olá, meus amores, tudo bem? Tia Paola para mais uma aula de geografia. Estamos no capítulo 4. E aí tem uma imagem nessa introdução do capítulo 4. Problemas das cidades. E aí, nessa figura, o que vocês veem? Tem algum problema aí? Olha, a tia consegue detectar alguns. Então, por exemplo, a gente tem uma calçada estreita, ó, mal cabe duas pessoas. A gente vê lixo, olha aqui, rato, eu tenho pavor de rato, tá? Bibi, fonfon, quer dizer, trânsito muito barulhento. O trânsito muito barulhento, ele cansa as pessoas, ele estressa. A gente fala que é uma má qualidade de vida, né? Quando o trânsito é caótico, digamos assim. Aí, na página 215, algumas questões. Então, na 1 a gente já comentou. A 2, em sua opinião, a imagem retrata problemas comuns nas cidades brasileiras? Infelizmente, sim, né, meninos? As nossas cidades brasileiras, elas têm o trânsito caótico, muitas vezes com problemas na calçada, lixo. Temos sim. É muito parecido com as cidades brasileiras. E na 3, a cidade onde você mora tem problemas parecidos com os da imagem? Olha, até que a cidade onde a gente mora tem alguns problemas, mas assim, em relação a trânsito, o trânsito não é tão caótico. Existe um número de acidentes, como eu já comentei com vocês, muito alto em relação à moto. Mas assim, existem algumas cidades brasileiras, as capitais, onde o trânsito é bem mais barulhento, bem mais estressante. Esses problemas na calçada aqui em Franca tem sim, mas não é uma coisa assim absurda. E a questão do lixo, na nossa cidade, ele passa com sequência e com frequência, né? E na nossa cidade é uma das poucas cidades brasileiras onde há coleta seletiva. Então é muito importante que vocês separem, ajudem os pais a separarem pelo menos vidro, plástico e papel, porque isso não é lixo, isso recicla. E a quantidade de material reciclado no país ainda é muito pequena. O valor que é usado para produzir é muito alto. Então, se houver a reciclagem, esse valor diminui e desafoga o planeta, gente. Que a gente tá com uma demanda muito alta de lixo para o planeta. A gente precisa aproveitar que na nossa cidade tem essa coleta seletiva, né? E a gente precisa só separar. Aí nos bairros ela passa uma vez por semana, precisa saber que dia é esse e colocar lá fora, né? Então é plástico, papelão, vidro, alumínio, tá bom? Conto com vocês. Na página 216, problemas enfrentados pela cidade, a gente vê aí uma figura de enchente. Infelizmente aqui na nossa cidade nós tivemos alguns problemas, né? Até inundou aqui a FDF, a FACEF, aqui próximo da Ismael Alonso. Então infelizmente, a gente passou por isso, né? E aí tá mostrando uma enchente em 2011 em Santa Catarina. Na de baixo são lixo, né? A céu aberto. Graças a Deus esse tipo de problema a gente tem pouco aqui na cidade. Então eu venho falar para vocês assim sobre a conscientização que o lixo é para ser jogado no lixo. Se você estiver andando de carro, por exemplo, e tiver com uma latinha de refrigerante na mão, espera chegar em casa, coloca na coleta seletiva, separa, né? Não pode jogar papel, latinha, nada na rua, é proibido, né? Não pode. E, por exemplo, se você joga, é perigoso cair num bueiro e aí entope o bueiro, e por isso é um dos problemas que causa a enchente. Então a gente precisa ser consciente com isso, né? E aí aqui tá falando pra gente conversar em relação a isso e para que vocês reflitam, né, sobre esse tipo de problema, né? Na página 217 é para vocês verificarem o que tem no seu bairro. Então eu quero que vocês façam um X aí no que aparece no seu bairro. Na página
218, aliás. Está falando de um problema mais comum em cada cidade, né? Está falando sobre a utilização de carros e ônibus nas cidades para as pessoas se locomoverem. Então, o que está acontecendo? No Brasil, esse tipo de coisa está ficando cada vez maior. A gente fala da frota, né? A frota de veículos. O que é importante pensar nisso? Pensar em alternativas para diminuir. E com esse aumento, tem a questão do gás carbônico que eu falei para vocês, né? E do trânsito caótico, a espera. As pessoas chegam a ficar horas em grandes cidades no trânsito. Isso irrita, perde a qualidade de vida, perde sono. E aqui tem algumas questões, ó. Na cidade onde você mora, existem problemas relacionados ao trânsito de veículos? Olha, eu acredito que assim, em relação a trânsito caótico, eu acredito que não. Há sim a questão que eu falei para vocês, o número de acidente de moto, que é muito alto, né? Você costuma pegar trânsito congestionado? E aí, vocês pegam? A tia pega, mas é pouco. Como você acha que o problema do trânsito pode ser resolvido ou ao menos reduzido? Se você puder propor uma mudança à prefeitura de sua cidade, o que você proporia? Bom, eu acho que de repente mais caminhos, né, mais pontes, né, que seria uma alternativa. E de repente, mas ainda não é o caso aqui, né, para nossa cidade. Em grandes cidades eles têm o rodízio, né, de carros, placa ímpar, placa dependendo do final. Mas o que dá pra gente fazer? Também já comentei com vocês, assim, ó, evitar sair, se sair, fazer um caminho só, né? Olha, eu já aproveito, passo no varejão, passo no mercado, pago uma conta, economizo, né? Economizo tanto gasolina quanto tempo. E de repente mais de uma pessoa no carro, de repente um dia a pé ou um dia de bicicleta, fica mais fácil. E 4. Na sua cidade, há transporte coletivo? Ele é de boa qualidade? Justifique sua resposta. Aqui é assim, o ônibus, eu acredito que ele é de boa qualidade, porém precisa de algumas melhoras. Por exemplo, a quantidade de pessoas e a passagem é muito cara. Nós temos a passagem, uma das mais caras do estado de São Paulo, né, gente? Meninos, na página 219 vem um tema muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo, infelizmente, né? Que é chamada calamidade pública. Você já tinha ouvido esse termo antes? Então, calamidade pública é o que nós estamos até dezembro. Então, o Brasil está em estágio de calamidade pública devido à pandemia do coronavírus. Então, aqui está explicando, ó, que ocorre um desastre que coloca a população da cidade de um estado ou país em situação vulnerável e de risco. Em momentos como esse, os serviços públicos prestados por bombeiros e policiais são muito importantes. Então, no nosso caso aqui, também é importante o serviço dos policiais, porém, nesse caso, os servidores públicos da saúde e particulares também, né, os médicos, enfermeiros, o pessoal que trabalha direto com hospitais, que está mais em evidência, porque eles também estão correndo riscos, né? Mas se cada um ficar quietinho na sua casa e não ficar saindo muito, logo logo isso tudo vai passar. E aí ele vem falar sobre uma palavrinha chamada solidariedade. Solidariedade muitos de nós já estamos fazendo. Eu vi algumas postagens que é ajudar uns aos outros, porque nesse período as pessoas que têm menos condições, aí elas ficam mais vulneráveis ainda e precisam até mesmo de alimento. Então tem muito arrecadação de alimentos, materiais de higiene pessoal, roupas para doar para essas pessoas, né? Tem aquelas que vivem nas ruas tem os asilos, que tem os senhorzinhos, né, que não tem família.